pessoal! Tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem. Meu nome é Franciele Matos, sou professora de língua portuguesa e hoje nós iremos estudar a semana 4 do PET do 9º ano do ensino fundamental. Então, vem comigo! O tema que hoje nós iremos estudar é o texto enciclopédico, o verbete. Olá, estudante! No desenvolvimento de suas atividades escolares, frequentemente você necessita fazer pesquisas. Nesta semana, vamos falar sobre um gênero textual que muito auxilia nessa tarefa, o texto enciclopédico ou verbete. Bom estudo! Breve apresentação. O desejo de reunir em uma mesma obra conhecimentos acumulados pelos seres humanos sobre diversos aspectos da realidade se manifestou pela primeira vez na Antiguidade. O Suda é uma obra coletiva produzida na Grécia do século X, descoberta no século XX em Istambul, antiga Constantinopla, procurava registrar os saberes de todos os campos do conhecimento estudados até aquele momento. Então é como se fosse um Google, né, daquela época, só que em formato de enciclopédia, né, gente? Este é o primeiro texto enciclopédico de que se tem notícia. A mais recente evolução do conceito de texto enciclopédico ocorreu com o surgimento da Wikipédia em 2001. Olha quanto tempo já tem, né, gente? Em 2001, eu lembro de utilizar a Wikipédia. Até então, alguns professores não gostavam, né, que a gente utilizava, porque era um site que as pessoas poderiam postar o que elas quisessem e nem sempre as informações que tinham no site eram verídicas, né? Então, havia esses rumores que não era bom consultar a Wikipédia, tá? Mas, olha, você vê o ano 2001, né, gente? Então, hoje já mudou, muita coisa mudou. Então, trata-se de uma enciclopédia multilingüe, online e livre, ó. E livre, então você pode ir lá e postar, não tem restrição. Isso significa que as entradas são produzidas por pessoas de várias partes do mundo sob a forma de colaborações voluntárias. Então é certo, né, que na época os professores não gostavam, né, que a gente pesquisava só na Wikipédia. Hoje existem vários sites, né, vários métodos de pesquisas, né. Hoje nós temos aí artigos, né, trabalhos escolares com fundamentos, em formato PDF que a gente consegue fazer o download e utilizar como base de pesquisa. Então, hoje existem vários métodos de pesquisas na internet. Então, nós temos aqui um print, né, da Wikipédia, para quem não conhece a enciclopédia livre. Muitos vão hoje no Braille, né? Eu, como professora, que o diga, né? Alunos do Braille! Comenta aqui no vídeo se você consulta o Braille ou o Wikipédia, ou se você conhece o Wikipédia. Vamos ver quem conhece mais a Wikipédia ou quem conhece mais o Braille. Então, no verbete, as palavras e expressões destacadas em azul são os hiperlinks de outros textos, ou seja, são os vínculos que dão acesso a outros hipertextos. Então, são esses aqui, né? Então, temos aqui algumas informações, né, para saber mais. A Wikipédia que traz a discussão sobre o Dia da Consciência Negra, né? Tem a origem, aí aqui fala, ó, Wikipédia, enciclopédia livre, né? E algumas informações. Atividades. Antes de iniciar suas atividades, leia o conceito de texto enciclopédico ou verbete. O texto ou verbete enciclopédico é um gênero discursivo que apresenta de maneira organizada e sistemática as informações básicas sobre determinado conteúdo do conhecimento humano. A finalidade desse gênero discursivo é registrar e difundir o conhecimento acumulado por meio da criação de uma obra de referência, a enciclopédia, que pode ser consultada por qualquer pessoa. Leia trechos do verbete enciclopédico apresentado acima para responder às questões a seguir. Dia da Consciência Negra, origem, Wikipédia, a enciclopédia livre. O Dia Nacional da Consciência Negra é celebrado no Brasil em 20 de novembro. Foi criado em 2003 como efeméride incluída no calendário escolar. Até ser oficialmente instituído em âmbito nacional, mediante a Lei 12.519, de 10 de novembro de 2011, sendo feriado em cerca de 10 mil cidades em todo o país e nos estados de Alagoas, Amazonas, Amapá, Mato Grosso e Rio de Janeiro, através de decretos estaduais.
Em estados que não aderiram à lei, a responsabilidade é de cada Câmara de Vereadores, que decide se haverá o feriado no município. A ocasião é dedicada à reflexão sobre a inserção do negro na sociedade brasileira. A data foi escolhida por coincidir com o dia atribuído à morte de Zumbi dos Palmares, em 1695, um dos maiores líderes negros do Brasil que lutou pela libertação do povo contra o sistema escravista. O Dia da Consciência Negra é considerado importante no reconhecimento dos descendentes africanos e da construção da sociedade brasileira. A data, dentre outras coisas, suscita questões sobre racismo, discriminação, igualdade social, inclusão de negros na sociedade e a cultura afro-brasileira, assim como a promoção de fóruns, debates e outras atividades que valorizam a cultura africana. No contexto histórico, as celebrações do 20 de novembro surgiram na segunda metade dos anos 1970, no âmbito das lutas dos movimentos sociais contra o racismo. Em um sábado de 1970, um grupo de negros no Rio Grande do Sul cunhou o dia 20 de novembro como Dia da Consciência Negra. O idealizador do Dia Nacional da Consciência Negra foi o poeta, professor e pesquisador gaúcho Oliveira Silveira. Silveira foi um dos fundadores do Grupo Palmares, associação que reunia militantes e pesquisadores da cultura negra brasileira, em Porto Alegre. Em 1971, ano da fundação do grupo, ele propôs uma data que comemorasse o valor da comunidade negra e sua fundamental contribuição ao país. Por horas, homens e mulheres falaram sobre a história de Zumbi e de outros reis de Palmares, Ganga Zumba, sobre como os negros foram trazidos da África para o Brasil e o que foi a escravidão no Brasil. Ainda recitaram poemas de Castro Alves e Solano Trindade. A data inicial a ser escolhida era 13 de maio. O grupo de gaúchos frequentavam rodas que questionavam. Havia tempos a legitimidade na data do 13 de maio para o povo negro. Uma publicação da editora Abril e mais algumas pesquisas sobre o Quilombo dos Palmares levaram o grupo à nova data, o 20 de novembro, a morte de Zumbi. Oliveira Silveira, que se tornaria um dos intelectuais negros mais importantes do país, levou a ideia ao grupo que a aprovou. Assim, escolheu-se o dia 20 de novembro, data da morte de Zumbi dos Palmares. Então, esse texto aqui foi retirado da Wikipédia, né? Que nós acabamos de acessar, que foi aquela parte daquele print do Dia da Consciência Negra. Atividades. Número 1. Que informação o texto oferece ao leitor? Considerando a natureza das informações, qual parece ser o objetivo de um texto como esse? Então vamos lá. Que informação o texto oferece ao leitor? O texto oferece ao leitor informações sobre o Dia da Consciência Negra, com o objetivo da escolha do dia 20/11, quem foi o idealizador da celebração, os objetivos da celebração, lugares onde a data é feriado. E o objetivo do texto é fornecer ao leitor conhecimento sobre a origem e objetivos dessa importante data. 2. No verbete enciclopédico, qual a função das imagens que acompanham o texto? Então, as imagens que acompanham o texto são para ilustrar, os fatos descritos através da linguagem verbal. Então, é um complemento para ilustrar, para ficar mais fácil a compreensão e entendimento, sobre as informações descritas utilizando a linguagem verbal. Já a imagem, a ilustração que acompanha o texto, é uma linguagem não verbal. Então, ambas se complementam. Mas, sem a imagem, ficaria fácil também o entendimento. Mas com a ilustração, ela traz para o leitor que está lendo e conhecendo, entendendo melhor sobre o dia 20, o Dia da Consciência Negra, a ilustração, a imagem, como que funciona através da linguagem não verbal. Então, vocês vão colocar, ilustrar através da linguagem não verbal e complementar as informações da linguagem verbal.
3. A descrição é um recurso expositivo importante para textos enciclopédicos. Qual a finalidade da descrição em relação aos objetivos do texto? Dê um exemplo. Com finalidade de descrever fatos importantes e relevantes do assunto. Exemplo, descrição sobre como surgiu o Dia da Consciência Negra. Objetivo, falar sobre a data da morte de Zumbi de Palmares. 4. Nas afirmativas abaixo, marque V para verdadeiro ou F para falso, levando em consideração as características do verbete. A. O verbete é um texto escrito de caráter informativo, destinado a explicar um conceito segundo padrões descritivos sistemáticos determinados pela obra de referência, mais comumente um dicionário ou uma enciclopédia. Verdadeiro. B. O verbete é um texto eminentemente opinativo publicado ou vinculado em seção destacada do conteúdo noticioso. Falso. O verbete é essencialmente destinado à consulta, o que lhe impõe uma construção discursiva, sucinta e de acesso imediato, embora isso não ocorra necessariamente em curta extensão. Verdadeiro. Os verbetes contêm comentários, análises, críticas, contrapontos e às vezes ironia e humor. Há verbetes tanto na mídia impressa, jornais, revistas, quanto em rádios e televisão. Falso, né? Os verbetes geralmente abordam conceitos bem estabelecidos em alguns paradigmas acadêmico-científicos, em vez de entrar em polêmicas referentes a categorias teóricas discutíveis. Verdadeiro. Então, o número 4 ficou verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Vamos seguir com as nossas atividades. 5. Agora é sua vez de produzir um verbete enciclopédico. Para isso, siga os seguintes passos. Faça uma busca nas enciclopédias livres que conhece para checar se já existe um verbete sobre o tema do seu interesse. Faça a coleta de informações sobre o tema escolhido para escrever. Fotos, citações e hiperlinks dão credibilidade ao conteúdo. Escreva o texto com cuidado, evite copiar trechos de outros autores. Revise o conteúdo e depois transcreva-o para o espaço abaixo. Então, o que vocês vão fazer aqui nessa parte aqui? Vocês vão pesquisar a respeito de alguma coisa que vocês gostem, né? Vocês vão colocar uma imagem, seguindo a mesma maneira aqui da Wikipédia, tá? Então, vocês vão trazer uma imagem, trazer um tema, né? Que vai ser a entrada. Deixa eu voltar aqui para ficar mais fácil para vocês compreenderem como que vai funcionar essa atividade. Então, o que vocês vão trazer? Alguma informação, por exemplo, eu gosto de aves, né? Então, eu vou falar sobre o beija-flor. Então, eu vou colocar aqui, ó, beija-flor, e aí eu vou trazer informações a respeito da ave, né? De onde que ela é comum, por que dela chamar beija-flor. Aqui eu posso trazer a imagem de um beija-flor. E aí, então, vocês vão fazer desta forma, nessa atividade aqui da número 5, tá bom? Então, espero ter contribuído com o conhecimento de vocês, espero ter ajudado. Vejo vocês na próxima semana. Então, até a próxima. Tchau, tchau!